Glória a Deus. Eu quero receber nessa noite um jovem de Deus, como eu acabei de falar, e eu sou um dos grandes incentivadores de ministérios que são sérios e que estão avançando para um propósito. Pastor Tiago Regis, venha cá, homem de Deus. Aleluia. Esse homem de Deus é da Igreja Batista do Arvoredo, ministro daquele altar, onde o presidente é o bispo Idson Tavares, que por coincidência é meu pai. E o Tiago Regis está lançando um livro hoje, o livro que eu tive a alegria de prefaciar, Jesus de Nazaré, o médico dos médicos, superando a medicina. Gente, pensa numa leitura dinâmica, inteligente e ao mesmo tempo profunda. É a leitura que você vai fazer desse livro que está sendo lançado hoje aqui, tá? E meu Deus do céu, ó, botaram aqui Wagner Tavares, bispo primaz das Arenas Batista do Avivamento Salvador. Ixi, devagar, varão. Vou querer até royalty depois disso aí. E eu quero recebê-lo em qualidade de profeta que vai abençoar a sua vida nessa noite. Amém? E com certeza você que adquiriu o livro no final do culto, você que já não adquiriu, vai ser abençoado. Ele vai apresentar outro material dele também, mas eu quero receber junto com ele também os visitantes da nossa aba. Cadê você que está vindo pela primeira vez aqui? Glória a Deus. Vixe, uma fileira toda aí, ó. Veio para o lançamento, né? Olha aí que maravilha. Fiquem de pé para a igreja dar um abraço em você. A família, gente, família é essa aí, viu? Família é essa aí. Ai, todo mundo de camisa. Que chique. Então merece uma salva de palmas, né, gente? Parabéns, que lindo, que lindo. Vamos recebê-los com um abraço e os nossos recepcionistas vão entregar uma lembrancinha para vocês que estão vindo pela primeira vez, tá bom? Vamos dar um abraço bem gostoso no 3. 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Pastor Tiago Regis, deixe Deus te usar. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, sejam todos abençoados com a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Por gentileza, encontre alguém bonito do seu lado aí, por favor. Encontre alguém bonito. A pessoa mais bonita que você puder encontrar, encontre, por favor. E diga para ele, diga para ela, o Senhor te trouxe esta noite para abençoar a sua vida e para mudar o curso da tua história. Diga hoje, você vai sair com uma nova direção de Deus para vencer. Cadê os vencedores desta casa? Levante a mão. Dê um glória para Jesus, só os vencedores. Queridos, que bom, que honra, que satisfação. Uma vez mais estar com vocês. Desta feita, no horário da noite. Tá bom? Lançando este segundo livro, tá? Esse livro, ele não só abençoou a minha vida, como também esse livro marcou a minha vida. Esses dois livros, esse foi o primeiro que eu escrevi e esse foi o segundo. Esses dois livros, o investimento de alguns anos, abrindo mão de algumas coisas, para ter livros, lendo, buscando informações para escrever esse livro. E por que esse livro marcou a minha vida, querido pastor? Porque quando Deus, ele falou comigo, eu estava pregando em um lugar, e Deus usou a pastora da igreja, e disse para mim, eu te via escrevendo um livro. Eu não tinha começado. A única coisa que eu fazia era ler e ler. Mas quando Deus falou comigo, eu guardei aquela palavra no coração. E depois Deus tornou a falar comigo. Mas quando Deus falou comigo que eu ia escrever um livro, eu não tinha um notebook para isso. Eu não tinha um tablet para isso.
a única coisa que eu tinha era um celular. Porém, como Deus falou, eu disse, já que eu não tenho tablet, já que eu não tenho notebook, então eu vou começar escrevendo pelo celular. E esse livro, eu comecei escrevendo ele pelo meu aparelho. No tempo era um Samsung. Hoje, a gente tem Deus, né? Um iPhone, um Xiaomi, um tablet, um notebook. Mas esse livro é o resultado de alguns anos. E eu sou muito feliz, tá? Talvez a minha alegria seria maior, tá? Se eu tivesse esse privilégio de ver minha mãe sentado na primeira cadeira. Mas aprove a Deus todas as coisas, tá bom? Mas minha família está aqui, meu pai está aqui, minhas irmãs estão aqui, meu sobrinho está aqui, tá? Meu cunhado está aqui, e fizeram camisa e não falaram nada comigo. Mas Deus é bom e sabe amar. Tem muita gente boa, muitos amigos aqui, pastor Jailson, pastor Ítalo também, esse jovem pastor, cheio do Espírito Santo, presbítero Luiz, tem Geazi, ou Geazi, mas não é aquele, não é ele não, é outro Geazi, tá? Esse Geazi é crente e é baterista, para a glória de Deus. Deus abençoe todos vocês, tem gente de longe que vieram, mas eu quero ser muito grato a Deus. Pastora Fátima, irmãos, com o querido pastor, seu esposo, é um casal abençoado, tá? E se eles quiserem me adotar, glória a Deus. Empresários bem-sucedidos para a glória de Deus, são pessoas abençoadas que abençoam pessoas, tá? Abençoam pessoas. E eu sou muito grato a Deus pela vida dessas pessoas. Mas eu quero pregar. Você que trouxe a Bíblia, levante ela assim. Levante ela. Cadê Tamires? Eu vi Tamires. Ah, tá. Tamires, Rafaela também, são minhas sobrinhas. Está em cadeiras diferentes. Rafaela não está com a camisa. Que guerra. Mas Deus vai dar vitória. Amém? Eu estou no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Queridos, eu tenho uma palavra. Eu serei muito breve, porque vocês precisam comprar o livro, vocês precisam me abençoar, e tem gente que vai querer sair mais cedo. Então, para você não deixar de comprar, eu termino mais cedo, você compra, e o nome de Jesus é glorificado. Alex, Deus te abençoe, tá, meu amigo? Eu amo a sua vida. Eu mandei para ele hoje, eu disse para ele, eu te amo. Ele disse também, eu também te amo. Alex é uma bênção de Deus. Vai ser pai. Eita, meu Deus. Misericórdia, varão. Deus te abençoe. Mas ele é rico, tá? Aí não vai ser problema para ele, não. Ele é rico. Ele só trabalha para gente famosa, tá? Ele trabalha para gente famosa. Eu conheço ele, tá bom? Então não vai ser problema para ele. Eu estou no Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 1. Versos de número 5, 18, 19 e 20. Verso de número 5, 18, 19 e 20. Se você puder e achou, diga amém. Está escrito, houve nos dias do rei Herodes, ou no tempo do rei Herodes, depende da sua tradução, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Verso 18. Disse então Zacarias ao anjo, como tereis certeza disso? Pois eu sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que o anjo lhe respondeu, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam,
porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo, repita comigo, que ao seu tempo, fala com força, diga que ao seu tempo, hão de cumprir-se. Olhe para cá, queridos, eu quero ser muito grato a Deus também pela vida de Felipe, evangelista Felipe, Deus te abençoe, tá? Obrigado. Felipe se preocupou hoje, que horas você vem, eu vou na frente, eu vou preparar o caminho. Eu disse João Batista todo. Deus te abençoe, tá, meu amigo? Tia Rose, tia Rita, tá? Esses povo é meu povo, quem eu amo, é uma bênção de Deus, tá bom? Ao querido Bispo Wagner, meu Deus, o Bispo Wagner é uma referência, tá? E quando eu finalizei esse livro, eu tinha muitos horizontes, aonde eu via muitas pessoas que eu podia pedir para fazer o prefácio deste livro. Mas o Espírito falou ao meu espírito e disse para mim: entre em contato com o Bispo Wagner e peça para ele prefaciar. Eu que estava honrado em ele aceitar meu convite, e ele parece que ficou mais honrado do que eu. E o Bispo Wagner é uma referência, um homem de Deus, um jovem cheio do Espírito Santo, tá? Um homem de oração. Gente, quem é do tempo do madrugadão de fogo sabe as horas de oração, as guerras que eram vencidas ali em oração, tá? E o Bispo Wagner, ele merece tudo que está vivendo. Isso é pouco, tá bom? Isso é pouco, e quem caminha com ele vai viver também o que Deus tem preparado. Amém? Quem achou? Oh, não, eu já li, não foi? Glória a Deus. Queridos, olhe para cá. Verdade é que Lucas é o único dos evangelistas a nos contar a história deste casal. E por ser o único, ele fez questão de colocar riquezas de detalhes nesse texto. Lucas disse que Zacarias, que era um descendente de Arão, ele era sacerdote e casou-se com uma moça chamada de Isabel, filha também de sacerdote, descendente de Arão. E ao casar-se, Zacarias descobriu que a sua esposa estava impedida de gerar filhos. E dentro de um contexto cultural, não gerar filhos era um problema tão sério, porque toda mulher judia, ao casar-se, era privilégio para ela poder gerar muitos filhos e perpetuar o nome da família. Primeiro, por alguns motivos. O primeiro motivo é porque toda judia, quanto maior fosse o número de filhos que ela pudesse gerar, pois elas acreditavam que além de perpetuar o nome da família, elas também entendiam que sobre elas recaía uma promessa de que era da mulher que viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Porém, um segundo ponto é o que Salomão disse salmodiando. Salmo 127. Salomão escreveu dizendo que filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Então, para uma mulher não poder gerar filhos, ela era tida por outras mulheres como alguém que não tem o favor de Deus, como alguém que está colhendo um fruto de um pecado, como alguém que está vivendo pecados de raiz hereditária. Pastor, e o que é isto? Os judeus acreditavam
que se o pai pecasse, se a mãe pecasse, os filhos colheriam os frutos do pecado. E esse pecado era chamado de pecado hereditário. Para que você tenha uma ideia, uma lei rabínica dizia que quando você dá uma esmola a um mendigo, você recebe o favor de Deus. E ao receber o favor de Deus, seus pecados são perdoados. E além de ter os pecados perdoados, os rabinos diziam que dentre a tua descendência não haverá mulheres que sofram da esterilidade. O que as mulheres mais temiam, querido pastor Ítalo, nesses dias, era sofrer com este problema. Já os homens, o que eles mais temiam era enfrentar a lepra. Você lembra o que Jó disse? Ele abriu a boca e gritou bem alto, dizendo: aquilo que eu mais temia me sobreveio. Mas só que Isabel e Zacarias, que eram descendentes de sacerdotes, ambos filhos de sacerdote, os rabinos consideravam o casamento de Isabel e Zacarias como o casamento perfeito segundo a tradição. Eles tinham a dupla honra. Mas só que aquilo que parece ser perfeito, esse casamento tem um problema. Porque se é perfeito, era para a mulher ter facilidade para gerar. Se é perfeito, não era para ter problema na geração de filhos. Mas só que eu preciso que você entenda para chegar onde eu quero. Uma lei rabínica dizia, pois os judeus, querido pastor, eles não tinham conhecimento que a sua esposa era estéril antes do casamento, porque eles não se relacionavam. Eles só tinham conhecimento depois da aliança. E ao descobrir que Isabel é estéril, a lei daqueles dias rabínica dizia: você tem um espaço de 10 anos. E durante 10 anos, se ela não gerar filhos, você tem perante a lei rabínica o direito de tomar uma segunda esposa, para que por meio desta segunda você possa ter aquilo que a tua primeira esposa não teve capacidade de te conceder. Mas só que Zacarias olhou para Isabel, sabe que ela tinha problema, e disse para ela: você tem problema, mas eu vou pagar o preço em oração por você. Você tem problema, mas foi você que eu fiz uma aliança. Você tem problema, mas foi você que eu escolhi para viver. Segure na mão de alguém e diga para esse crente: o problema de alguém não te dá o direito de desistir de alguém. Diga. Tem alguém na tua casa que tem problema, mas o Senhor está dizendo: você ainda tem joelhos, ainda que a tua forças acabe, você ainda pode marcar o joelho. Zacarias entendeu: o ambiente me dá liberdade para abrir mão, mas eu sei quem me entregou você, eu sei quem me deu você, eu vou permanecer contigo. A Bíblia diz assim, para a gente concluir. Lucas vai pontuar, eu vou chegar onde eu quero pregar. O que Lucas vai pontuar é que Isabel, além de ser estéril, agora está avançada em idade. Já 2 problemas que impedem de ela gerar. Mas só que Lucas diz que ambos eram justos diante do Senhor, irrepreensíveis em todos os mandamentos. Ninguém tinha um meio de apontar Isabel e Zacarias perante a lei. Era um casal irrepreensível. Era um casal que ninguém tinha que apontar coisa alguma. Mas ela era estéril. 10 anos passou e ela não gera. 30 anos chegou e ela não gera.
40 anos chegou e ela não gera. 50 anos chegou e ela não gera. 60 anos chegou e ela não gera. Quer saber? Tem dias que as tuas forças parece que vai embora. E quando as tuas forças vão embora, você parece que para de acreditar no Deus que te escolheu, é poderoso para cumprir aquilo que disse. O tempo passou. Agora Lucas diz que eles já estão avançados em idade. Mas só que Zacarias é sacerdote. Lucas diz que ele pertence à 8ª classe, a classe de Abias. Havia 24 classes, Davi separou. Isso porque o tabernáculo estava cheio de homens para servir, para que não houvesse briga e disputa entre eles. Davi separou 24 classes, para que cada uma pudesse servir em uma semana, para que não houvesse problema entre eles e todos servissem. Porém, a 7ª classe terminou o serviço no sábado. E pela manhã bem cedo Zacarias despertou, colocou a roupa do seu ofício e desceu as montanhas de Judá. E quando Zacarias desceu, ele vai em direção ao templo. Há quem diga que cada grupo era composto de aproximadamente entre 200 e 300 sacerdotes para o serviço em uma semana. Quando eles chegam no templo, eles se reúnem no Gazite, a sala das pedras lavradas. E quando todos estão reunidos pela manhã, o sumo sacerdote chega para dividir o serviço de cada um. E para que não houvesse disputa entre eles, a lei da liturgia do culto dizia: é necessário ser lançado sorte. E os sacerdotes faziam semicírculo ítalo, e o sumo sacerdote ficava no meio, e o sumo sacerdote dizia: levanta o número. E quando o número era levantado, a sorte era lançada, e cada sorte lançada definia o serviço de cada um deles. A primeira sorte definiria quem limparia o altar do holocausto e prepararia o sacrifício. A segunda sorte definiria quem ofereceria o sacrifício e limparia o candelabro e o altar do incenso. A terceira sorte definiria quem ofereceria o incenso, o qual se considerava o trabalho mais importante para um sacerdote. Quer saber? Não havia um ápice, não havia nada melhor para um sacerdote ser realizado do que este, de entrar dentro do santo lugar e entregar o sacrifício de incenso. E nesse dia a sorte caiu sobre Zacarias. O coração dele pulsa, a alegria toma conta dele. Ele já está velho, mas está servindo. Ele já está velho, mas não abre mão da chamada. Quando ele recebeu a ordem para entregar o sacrifício de incenso, ele tem direito a 2 assistentes. O primeiro pega um vaso de ouro, vai até o altar do holocausto com uma tenaz e tira brasas ardentes e coloca dentro do vaso de ouro. O segundo pega um vaso de ouro cheio de incenso e entrega na mão de Zacarias. Mas o que entra dentro do santo lugar primeiro, ele limpa o altar. Depois de limpar, ele coloca as brasas ardentes. E a história diz que ele tem que sair de frente. Ele não pode virar as costas para o altar do incenso. Depois, Zacarias tem que receber uma ordem para entrar. O sumo sacerdote diz para ele: chegou a hora de você entrar para o serviço. E quando ele entra com um vaso de ouro na mão, ele espera a ordem através de um toque, de um instrumento. E quando esse instrumento é tocado, ele sabe que é a hora de entregar o sacrifício. Mas enquanto ele está do lado de dentro, querido pastor, com um vaso de ouro cheio de incenso, a Bíblia diz que o povo está chegando para o pátio, para a hora da oração. Mas só que a liturgia do culto dizia: você tem que estar no santo lugar
sozinho. Ninguém pode estar com você. Ninguém pode entrar com você. É você sozinho. E quando Zacarias pegou uma mão cheia de incenso de dentro do vaso, ele lançou sobre as brasas ardentes. Mas só que a mistura do incenso que Deus deu ordem para Moisés, quando ela tem contato com as brasas, o incenso libera fumaça. E a fumaça não é cinza, a fumaça não é preta, a fumaça é branca, a ponto que toma todo lugar. E quando o lugar é tomado pelo incenso, Zacarias não consegue ver mais nada. Ele se prostra de joelhos, levanta a mão para os céus e faz a oração. Olhe para cá, ele faz a oração. E quando ele faz a oração, a liturgia do culto diz, tem que ser rápido. A oração precisa ser rápida, porque do lado de fora tem alguém que está te esperando para entregar a bênção para ir embora. Mas quando ele colocou o incenso, que a fumaça tomou conta do lugar, que ele levantou, que abriu os olhos, ele percebeu que dentro do lugar que era para ele estar sozinho, tem alguém com ele. Eita! Eu vou repetir isso aqui. O lugar que era para ele estar sozinho, tinha alguém com ele. A Bíblia diz que ele teve temor. E esse temor aqui vem de um verbo grego que quer dizer medo que dá vontade de correr, medo que dá vontade de fugir. Quando ele sentiu vontade de sair do ambiente, Gabriel rompeu pela fumaça, deu um passo para frente e disse para ele: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. Eu não sei quem vai pegar isso aqui. O anjo disse para ele: não temas, a tua oração foi ouvida. Verbo passado. E Isabel, tua mulher, dará luz a um filho. A pergunta é: Gabriel que apareceu, ele não é onipresente, ele não pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, então ele só pode estar em um lugar. A pergunta é: se ele está dizendo que ouviu a oração e está falando com Zacarias do lado de dentro, quem é que está visitando Isabel dentro de casa? Ai, meu Deus! Eu não sei se você está aqui. Eu vou repetir para alguém aqui. Quem é que está visitando Isabel dentro de casa? Porque o anjo está no santo lugar. E quem é que está visitando ela? E Deus falou ao meu espírito e disse para mim: é porque para alguns eu mando um anjo, mas para outros eu mesmo desço para resolver. Eu mesmo desço para resolver. Tem alguém que pode adorar a Deus? Abre a boca, solta o grito de glória para Remaia. Ela é machere, me coma naia. Abre a boca, segure na mão de alguém. Segure na mão de alguém. E diga para esse crente, diga para ela: enquanto o anjo estava com ele, quem visitava Isabel era Deus. Quem restaurava Isabel era Deus. Quem regenerava Isabel era Deus. Pastor, me prova isso, eu te provo agora. Gabriel olhou para ele e disse: não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará a luz. Esse dará a luz vem de um verbo grego que quer dizer genaô. E genaô é regenerar, é facegerar. O que é que Deus está dizendo? Eu estou visitando o útero dela agora. Eu estou visitando a estrutura do corpo dela agora. Eu estou pregando para alguém que tem coisas que é anjo, mas quem vai tratar com ele é Deus. Quem vai tratar com ela é Deus. Deus está visitando alguém no meio dos teus agora. Abre a boca. Abre a boca. Eu vou te dar 15 segundos de glória. 15 segundos de glória. 15, 14, 13, 12. Abre a boca que eu estou curando alguém agora. Abre a boca que eu estou restaurando alguém agora. Abre a boca que eu estou levantando alguém agora. Assim diz o
do Senhor. O laço do diabo acabou de ser quebrado. Agora, abre a boca, vai. Só quem é de guerra. Está caindo doença, está caindo demônio, está caindo projeto, está caindo cadeia, está caindo laço de morte, está caindo agora. O que o diabo preparou, eu estou quebrando agora. Não nasceu assim, não vai morrer assim. Sabe por quê? Eu posso te dar só uma extra. Eu vou te dar. Quantos discípulos Jesus tem depois que Judas saiu? 11. Os enche do Espírito. Depois acrescenta mais um. A pergunta é: quem é que está assolando a igreja? Paulo. Quem é que está matando o crente? Mas a pergunta é: se ainda tem 11, cheio do Espírito, por que Jeová não enviou Pedro? Por que não enviou Tiago? Por que não enviou João? Sabe por quê? Jesus, por meio do Espírito, olhou para eles e disse: cuida de outras coisas, porque de Saulo quem vai cuidar é eu. Não, você não está aqui neste culto. Eu estou dizendo que tem uns, é discípulo que vai, é anjo que vai, mas tem outros, que ele que vem mais forte do que o sol do meio-dia, é ele que vem mais remaia, é ele que vem mais forte do que o poderio romano, é ele que vem mais forte do que o exército. Eu estou dizendo para alguém: o homem possesso de demônios arrancou diversas pessoas de uma ilha. Ele tinha legião, mas Jesus olhou para os 12 e disse assim: a gente vai do outro lado hoje, a gente vai chegar do outro lado hoje. E quando chegou do outro lado, a legião de demônios se curvou e disse: o que é que tu fazes aqui? O que é que tu fazes aqui? Eu estou pregando para alguém: Jesus não vai perder a tua Isabel. Jesus não vai perder. Uramacá, Xandará. Deus está... Deixa eu concluir para a gente terminar agora. Eu vou terminar, paciência. E lhe porás o nome de João. Olhe para cá. O milagre tem nome. Mas só que o Deus que faz a promessa é o mesmo Deus que dá direcionamento para o cumprimento dela. Mas só que depois de o anjo falar tudo segundo a ordem de Deus, sabe o que Zacarias disse? Como eu vou saber isso? Se eu sou velho e minha esposa está avançada em idade. Aqui para nós, os urologistas dizem que um homem com a idade de Isabel, os seus gametas já baixaram, ele não se tornou estéril, mas tudo que for gerado a partir daquela idade, a probabilidade de nascer doente é 100%. E de morrer, maior ainda. Por isso que ele olha para o quadro clínico dele e diz assim: eu já estou velho. Aí depois ele olha para o quadro clínico da esposa e diz assim: ela já está avançada em idade. Primeiro, esterilidade, problema na saúde dela. Segundo, avançada em idade, menopausa. Já acabou o ciclo menstrual, o ovário já não ovula mais,
impossível de gerar. Porém, Deus disse que ela ia gerar. A pergunta é, para Deus fazer ela gerar, primeiro, aonde está o problema que está causando esterilidade? No ovário? Nas trompas de Falópio? No útero? Porque quando Jesus diz que vai dar um filho, ele já resolve o problema que impede. Segundo, ele tem que fazer a idosa voltar ao ciclo menstrual, para que o ovário produza óvulo. Terceiro, tem que restaurar a estrutura do corpo dela para ela ter capacidade para suportar a gravidez. Ele disse, como saberei isto? Se eu já estou velho e minha esposa avançada em idade. Sabe o que ele está dizendo para o anjo? Se eu não vivi quando eu tinha 17, se eu não vivi quando eu tinha 20, se eu não viver quando eu tinha 30, agora com essa idade a chance é zero. Mas deixa eu liberar isso aqui para alguém. Deixa eu liberar isso aqui para alguém. Sabe o que Leon Morris, ele disse que a menção à idade avançada avisava, deixa claro, que não podia esperar qualquer mudança na situação. Sabe o que Zacarias está dizendo? Não muda mais, o quadro vai continuar do mesmo jeito, não tem mais jeito para isso. Mas só que o anjo olhou para ele e disse assim: só porque não credes na minha palavra, ficarás mudo e não poderá falar, até que essas coisas aconteçam. Pastor, porque o céu deixou ele mudo? Pelo simples fato, o salmista disse, eu criei, por isso falei. Paulo disse, eu criei, por isso falei. Então quem não crê não fala. E deixa eu dar um conselho para alguém aqui. Quem não tem a mesma crença que você tem, não pode opinar naquilo que você acredita. A tua amiga é formada, o teu amigo é formado, o teu amigo tem experiência, a tua amiga tem experiência, mas não tem vida com Deus que você tem. A terra vai dizer, não vai acontecer, não vai gerar, mas o céu está dizendo, a minha hora chegou, a minha hora chegou. Quem pode adorar a Deus, levante a mão para o céu. Manda glória para Deus. Deixa eu concluir aqui, para a gente terminar agora, em nome de Jesus. Olhe para cá. A história deles aparece por duas vezes a expressão tempo. A primeira, verso 5. A segunda, verso 20. Mas só que a primeira, o termo hebraico para tempo ali é remera. E remera é dias, horas do dia, um substantivo que define dia e noite, limite. E qual é o segundo tempo aqui? O segundo tempo do verso 20 já não é remera, é kairos. E o que é kairos, pastor? É de maneira oportuna ou tempo adequado, que vem de akairos, que quer dizer de maneira inoportuna, fora de época. Pastor, o que é isto? Eu estou dizendo que o tempo do homem tem limites. O tempo do homem você só pode até aqui. O tempo do homem você pode até aqui. O tempo do homem, a idade já chegou. O tempo do homem não tem mais jeito. O tempo do homem não vai acontecer. Mas olhe para alguém e segure na mão desse crente. Eu vou terminar agora. E diga para ela, dá uma apertada santa, devagar, porque agressão é crime. Isso. Aperte a mão dele devagar, porque agressão é crime. Isto. E diga para ele, o tempo não para. Diga, o tempo não para.
Diga, o tempo não para. Mas agora sacudir na mão dele e diga: é mentira. Porque quem disse isso foi Cazuza. Cazuza disse que o tempo não para. Mas eu te provo na Bíblia que o tempo para sim. Eu vou repetir para alguém. Cazuza disse que o tempo não para, mas eu te provo que o tempo para sim. Josué capítulo 10, verso de 12 a 15. Josué estava em uma batalha, a noite estava se aproximando. Ele orou e disse: sol, detente, e lua, para. Olhe para cá. Sabe o que Deus fez? A terra não pode parar de girar, segundo a ciência. Mas depois da oração de Josué, Deus disse: para tudo que eu vou dar vitória para alguém. Para tudo que eu vou dar vitória, Manaia. Sacode a mão desse crente e diga: o tempo não para Cazuza. Mas Cazuza não tinha Deus. Cazuza não tinha o Espírito. Cazuza não era cheio. Diga: quando Deus quer, Ele para o tempo para dar vitória para alguém. Agora bate no ombro. Bate no ombro. Diga: a pior filosofia que implantaram na tua mente é dizendo que o tempo não volta. Diga, a pior filosofia que implantaram na sua mente é dizer que o tempo não volta. Eu vou te provar que o tempo volta sim. Deus mandou Isaías e disse: vai até Ezequias, manda ele colocar a casa em ordem, que ele vai morrer e não vai viver. Isaías foi, entregou a profecia. Ezequias chorou, se arrependeu e orou ao Senhor. Sabe o que Deus fez? Deus disse: Isaías, volta lá e diz que eu vou acrescentar mais 15 anos, vou livrá-lo da mão dos inimigos, e diga para ele que eu vou dar um sinal para ele. Qual é o sinal, Jeová? Avisa para ele que eu vou fazer a sombra do relógio de Acaz retroceder. Você está aqui? Deus disse: avisa para ele que eu vou fazer a sombra do relógio retroceder. A pergunta é: sabe o que era o relógio de Acaz? Relógio de sol. Era uma roda com degraus dentro e uma arte no meio. Relógio de sol. Se Deus quer atrasar o relógio de Acaz, aqui tem duas coisas envolvidas. Primeiro, o sol. Segundo, planeta Terra. Pastor, por quê? O sol não é estático. A translação do sol dura 225 milhões de anos. Não se move quase nada. E a Terra? 2 movimentos. Rotação, 24 horas. Define dia e noite. Translação, 365 dias. Define as 4 estações do ano. E a Terra, pastor? A Terra gira em sentido anti-horário. A velocidade é 1.700 quilômetros. Sabe o que dizem? A Terra não pode parar de girar 5 segundos. A pergunta é: se Deus quer atrasar um relógio de sol, ou Ele tem que mudar o ângulo do sol? Não, você não está aqui, eu não sei. Eu vou repetir para alguém. Ou Ele tem que mudar o ângulo do sol, ou Ele tem que fazer a terra girar de forma contrária. Mas pegue isso aí que eu vou liberar para alguém. Pastor, para quê? É Deus querendo se mostrar? É Deus querendo se exibir? Não. É Deus querendo mostrar para Ezequias: quem tem o relógio é você, mas quem tem o tempo sou eu. E o tempo de eu cumprir a promessa chegou agora. Se coloca de pé. Emanaia. O tempo de eu cumprir a promessa chegou na tua história. O tempo de eu curar alguém chegou na tua história. Vai descer uma glória hoje aqui. Vai descer uma glória hoje aqui. Eu vim pregar para alguém. O diabo usou a boca de alguém para olhar para você e dizer: você perdeu, o tempo passou, não vai viver mais. Mas o Senhor está dizendo: eu estou pegando na tua mão agora e estou te trazendo para dentro do meu tempo. Quebra agora essas algemas que te prende. Quebra agora essa
cadeias que te prendem. O Senhor está dizendo: a tua vida viveu parada até hoje. Eu estou marchando na tua remaia. Ele é manacandaramashandaracandarraia. Ele é mídico minúcia. Eu vim pregar para alguém aqui. Você cansou do problema, cansou da realidade, cansou do que está acontecendo, cansou do que está vivendo. Tudo que você ouviu foi para você desistir, mas o céu está dizendo para alguém: eu estou pegando na tua mão e estou dizendo para você: eu estou abrindo agora, eu estou abrindo agora. Uramaia, Remanacandaramasheia, ele manda cominaia, ele manda comanaia, Remanuzi, Anderébia, ele manda cominúcia. Só quem tem glória para dar, abre a boca que eu estou quebrando o laço agora. Abre a boca que eu estou curando agora. Vai cair maconha, vai cair cocaína, vai cair crack, vai cair macumba, vai cair macumbeiro, vai cair feitiço, vai cair feiticeiro. O laço se quebrou. Só quem está livre, abre a boca. Abre a boca que eu vou te renovar agora. Olha a glória que vai descer aqui. Pega, 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 pega. Recebe aí, recebe. Olha lá, tem alguém no meio que recebe. Tem alguém lá atrás que recebe. Tem alguém na frente aqui que recebe. O relógio é seu, mas o tempo é meu. É meu, é meu. Eu vou investir em você. Eu vou curar você. Eu vou casar você. Eu vou prosperar você. Telebadacanda, Telebadacominaia. Está descendo a unção de glória aqui. Está descendo a unção de glória aqui. Só quem quer, pega aí, pega aí, pega aí. Olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo, olha o renovo. Recebe da glória, recebe da autoridade, recebe do poder. Alguém que te limitar, alguém que te parar, mas a tua Isabel, quem cuida sou eu, quem cuida sou. Abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém, abraça alguém. É remanaia. Abraça alguém e diga para ela, diga para ele: o céu está te curando hoje. O céu está te curando do que te fizeram. O céu está te curando do que destruíram por dentro em você. O céu está te curando do que deu errado. O céu está te curando do que não aconteceu. Eu sei que você queria viver um tempo de honra. Eu sei o que você passou. Eu sei o que disseram de você. Eu sei o quanto te defamaram. Eu sei o quanto te caluniaram. Eu sei o quanto te colocaram para baixo. Mas o Senhor está dizendo: eu cheguei na tua história e estou dizendo para alguém aqui: agora é você e eu e você. Ele é baixo, ele me cantaraia. Amanto revadagamacheia. Abre a boca que o céu está visitando alguém aqui agora. Olhe para alguém: chegou o tempo de você viver tudo aquilo que o céu disse que você viveria. Eu quero convidar a primeira pessoa que está afastada do evangelho. A primeira pessoa, rápido para mim terminar.
A primeira pessoa, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, eu quero voltar para Jesus agora. Eu quero chamar a primeira pessoa aqui na frente. A primeira pessoa. Você ouviu a palavra e você sabe o impacto dela. Cadê você? A primeira pessoa. Pastor, eu quero voltar para Jesus agora. Saia do teu lugar e venha, correndo. O céu está te esperando de braços abertos. Não tem ninguém? Eu preciso passar o microfone para quem de direito. Deus abençoe vocês. Aplaude a Jesus. Glória a Deus. Boa é esta palavra. Quem não crê fica calado. Olhe para alguém que está ao teu lado e diga para ele: quem não crê